hoje nós vamos conversar sobre Tiago capítulo 4. E o tema da mensagem, pode passar, Luiz, é Em Guerra com Deus. Esse é o que nós vamos estar conversando nessa noite. Convido você então a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, do versículo 4, ao versículo 10. Tiago capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. E qual é o contexto de capítulo 4? Sobre o que fala o capítulo 4? O capítulo 4, praticamente todo ele vai falar sobre guerras. Ele vai falar sobre guerras. E as guerras, elas são uma realidade na nossa vida, a despeito de acordo de paz. Talvez você cresceu olhando filmes sobre guerra. Tem pessoas que gostam mais de filmes sobre guerra. Quem já viu esse filme aqui? Resgate do Soldado Ryan, levanta a mão, deixa eu ver. A galera aí, ó, já viu esse filme, né? É um filmaço, né? Cresci ali na SBT à noite passando esse filme, né? Filme sobre guerra. Outro filme maravilhoso é Fury, Corações de Ferro, um filmaço. Até o Último Homem. Tem vários filmes em que os cinemas eles produzem esses filmes de guerra. Talvez você que nem eu, que gosta de outros tipos de guerra, Star Wars, por aí, né? Esse tipo, Vingadores, Guerra Infinita é o melhor filme de guerra que eu já vi, né? A maior declaração de amor da minha esposa foi, a gente tinha 1 ano de casado, cheguei em casa, ela chegou assim: amor, eu tenho uma novidade para ti, é uma surpresa. Falei, nossa, o que pode ser, né? Aí ela puxou os 2 convites, né? 2 ingressos do Vingadores Ultimato pré-estreia. Aí eu falei, mulher sabe que é dificular a minha esposa, né? Filmaço, né? Filmaço. Confesso aos irmãos que eu gosto tanto de Vingadores da Marvel que eu chorei olhando o filme. E a minha esposa chorou de vergonha, porque ela viu eu chorando, né? Quem olhou Ultimato lá vai lembrar, né? Quando o Capitão América pega o martelo do Thor lá, gente, né? Que filmaço de guerra, né? Mas as guerras, elas estão também nos filmes, né? Senhor dos Anéis, Game of Thrones, todas essas produções falam sobre guerra. Mas ao longo da história nós somos marcados por guerra. Então você vê na história, pode passar? Pode dar um clique aí, algumas guerras. E eu fui pesquisar as mais destacadas. E essa guerra do Peloponeso durou 27 anos e destruiu a Grécia no ápice da grande civilização. Pensa, 27 anos de guerra. Depois a gente vai mais para frente, a gente vê que a Idade Média, a guerra varreu a Europa, culminando com os horrores da Guerra dos 30 Anos. E essa Guerra dos 30 Anos, ela é considerada o episódio militar mais horrível na história ocidental antes do século XX. Mais de 7 milhões de pessoas morreram. Ou seja, 1/3 dos povos da língua alemã morreu naquela guerra. Depois nós temos a Primeira Guerra Mundial, que 30 milhões de pessoas ficaram sem vida. Segunda Guerra Mundial, a gente vê 60 milhões de pessoas que perderam a vida. Então são históricos, de que a gente vê que ao longo da história, houve guerras que dizimaram muitas vidas, famílias perderam seus entes queridos. E eu acho interessante o que um escritor, James Boyce, ele disse que a guerra é o nosso principal legado. Se nós passamos algum legado nesse mundo que nós vivemos, esse é guerra. As civilizações na Grécia tiveram guerra, as primeiras guerras, Segunda Guerra Mundial, e até hoje a gente vê, você vai lembrar, se você, 2001, a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, a gente agora presencia muito a guerra na Síria, Rússia e Ucrânia, a gente está sempre nesse cenário de guerra. Não apenas guerras entre as nações, mas também entre as denominações, dentro das famílias. Então a gente já passou pelas guerras dos filmes, a gente já olhou para a história e vê que tem guerras, e a gente olha hoje para as guerras, pode passar? Relacionais. Famílias estão em guerra. Casamentos estão em guerra. Filhos hoje convivem muitas vezes em lares onde o marido e o pai e a mãe vivem em constante guerra. Famílias que estão separadas, divididas.
irmãos que não se falam mais, filhos que não se falam mais com os pais e com as mães. Então a gente vê essas guerras relacionais também. Existem guerras nas igrejas, denominações, algumas denominações se achando superiores a outras denominações e por aí vai, você vê. Existem guerras de empresas e existe guerra de clubes. Então a gente vê que essas guerras denominacionais existem também. Só que Tiago, ele diz que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós. Não é olhar para essas guerras geográficas, nem para essas guerras relacionais, mas é olhar para dentro da gente e a gente vai ver que o problema está dentro de nós. Olha o que ele diz, versículo 1, pode passar. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Tiago faz uma pergunta para nós. Da onde vêm as discussões e as brigas que estão no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Então Tiago ele vai dizer para nós, olha, existem guerras entre as nações, existem guerras de vários tipos, mas o start dela, o início dela é dentro do coração de cada um. E a gente, meus irmãos, cresceu e diz toda hora isso. Fulano tem um coração bom. O coração daquele cara é gigante. É um coração assim, gigante. Mas você já parou para pensar o que Jesus diz sobre o nosso coração? Ou o que a Bíblia diz sobre o coração do ser humano? Talvez você nunca leu essa passagem, mas Mateus 15 vai dizer para nós, olha o que Jesus diz: pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então você acha que o coração do ser humano é bom por natureza? Jesus, que conhece o coração do ser humano, disse o que vem de lá. É o que nós produzimos. Paul Tripp, ele escreveu uma vez, dizendo sobre o coração, ele vai dizer que o problema é o meu coração. As pessoas, os locais ou situações não me fazem pecar. Elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. E a gente tem um problema gigante de terceirizar os nossos problemas, os nossos pecados para os outros. A gente não tem a capacidade de entender que nós somos seres que têm esse coração e nós pecamos porque nós queremos pecar. Porque o nosso coração ele produz essas coisas e não as outras coisas. Então Tiago, no capítulo 4, ele vai expor 3 guerras que estão em andamentos no mundo. Nós vamos focar na última, mas para você ter uma noção didática do que a gente está estudando, Tiago ele vai falar que nós estamos em guerra uns com os outros, e aí as referências estão aí, Tiago capítulo 4, do 1 ao 11 ao 12. Nós estamos em guerra com nós mesmos também, Tiago capítulo 4, do 1 ao 3. E Tiago ele termina o capítulo explicando o motivo de nós estarmos em guerra com os outros e com nós mesmos, que é o que nós vamos ler agora. Então agora eu convido você a ler Tiago 4, do 4 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: adúlteros, não percebam que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela fale conosco nessa noite, Senhor. Que a gente possa, Deus, enxergar essas palavras como as Tuas palavras e que essas palavras possam produzir vida em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Então, Tiago ele vai terminar dizendo que nós estamos em guerra com Deus. E a raiz de toda guerra, interior ou exterior, é a nossa rebelião contra Deus. No começo da criação nós vemos perfeição e harmonia. É o que eu costumo dizer, Gênesis está sempre latente, né, naquilo que eu falo ou naquilo que eu estou lendo, mas Gênesis capítulo 1 e versículo 2 é a perfeição das coisas. Você vê lá todas as coisas que Deus criou, a ordem das coisas, tudo funcionando, né? Deus cria Adão, bota Adão para trabalhar já, e Adão tem que cultivar o jardim, né? E aí Adão vê a solidão, Deus vê a solidão de Adão e já vê, beleza, vou criar uma auxiliadora para ele. Deus cria Eva e os dois estão lá bonitinho, trabalhando, casamento perfeito. Capítulo 3, a coisa descamba. Capítulo 3, o pecado entra no mundo e as emoções, as relações, tudo no ser humano é afetado. E do capítulo 3 de Gênesis até hoje, a gente vê conflitos. Até hoje. Você vai ver que, se você ler na sua Bíblia, o capítulo seguinte, já aparece o primeiro homicídio. Caim mata Abel. No contexto familiar. Eu brincava sempre, que Gênesis é um caso de família. Depois ele começa uma discussão familiar, Jacó com seu tio Labão e José com seus irmãos e tal. Pai que amava um filho em vez do outro, e acontece um monte de conflitos ali. Então o pecado entra no mundo. De Gênesis 13 em diante, você vê conflitos familiares, separações, homicídios e tragédias. Mas como um crente pode estar em guerra contra Deus? Lembre que Tiago está escrevendo para pessoas que são crentes. Então ele está dizendo sobre os conflitos que as pessoas estavam tendo, essas guerras com as pessoas, com eles mesmos, com Deus, no ambiente de crente. Então Tiago aqui ele está dizendo, olha, é muito fácil você poder responder essa pergunta. Como um cristão, ele pode estar em guerra com Deus? É possível isso? E aí a gente vai ver que Tiago ele cita algumas coisas. Pode passar. O crente pode se tornar amigo do mundo gradativamente. Ele pode ter essas relações, e ele vai tendo, e ele vai se esfriando, e ele vai tirando Deus de cena, e ele vai se envolvendo com outras coisas. Então, o primeiro inimigo que Tiago vai dizer para nós, ele vai falar sobre 3 aqui, é o mundo. O primeiro inimigo que atrapalha essa relação com Deus é o mundo. E a palavra cosmos, mundo aqui, foi empregada em um sentido ético, para indicar uma sociedade corrupta ou o princípio do mal que opera sobre os homens. O mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, princípios, filosofia, vivendo a parte de Deus. Então esse sistema que rege o mundo de Tiago e rege o nosso hoje, é um sistema que é anti-Deus. Então se o mundo valoriza a riqueza, nós começamos a valorizar a riqueza também. Se o mundo valoriza o prestígio, nós começamos a valorizar o prestígio também. E nós temos a tendência de assimilar esses valores do mundo. Então a gente vê muitos crentes hoje que vivem produzindo para cá, para a terra, para essas coisas. Só que a Bíblia diz que nós não somos daqui. Nós somos para uma eternidade. E aquilo que o mundo passa a valorizar, eu começo a valorizar também. E eu acho isso bacana. Só que isso é um problema. Então o crente ele pode se tornar amigo do mundo gradativamente. Olha só, primeiro ele começa sendo amigo do mundo. Ele começa sendo amigo. Depois ele começa sendo influenciado pelo mundo. Depois ele passa a amar o mundo. E ele se conforma com o mundo que ele está. Então, você é amigo, você é influenciado, você começa a amar e você se conforma. Romanos 12:2 vai dizer o que para nós? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Só que muitos hoje estão se conformando com esse padrão. E são coisinhas pequenas. Diariamente. Diariamente a gente pode estar fazendo isso. Então o resultado é ser condenado com o mundo.
E o forte que Tiago quer dizer aqui para nós é que essa amizade com o mundo, esse amor ao mundo, essa conformidade com o mundo, essa influência que o mundo traz em nós, ela pode dar um clique, ela é como se fosse um adultério espiritual. Pode clicar. Tiago vai dizer para nós que pessoas que se relacionam com o mundo, ao mesmo tempo que tentam se relacionar com Deus, é uma espécie de adultério espiritual. Se você for ver as páginas do Antigo Testamento, por exemplo, Deus ele vai condenar muitas vezes o povo quando ele deveria ter uma relação única com Deus, mas ele abandonava Deus para servir os outros deuses. E Deus levanta até um profeta para mostrar, olha, vocês estão adulterando contra mim. E aqui sim é um adultério espiritual. Paul Tripp vai dizer para nós, mais uma vez, e aqui ele está falando sobre um contexto de imoralidade sexual, mas é importante e pertinente para cá, dizendo que o adultério físico é simplesmente o corpo indo para onde? O coração já foi há muito tempo. Então acontecer a traição é o final, mas já começou em alguma parte do coração, na mente. E o povo era assim. O povo às vezes não ia, mas a mente deles estava lá. É adultério também. E Tiago está dizendo para nós sobre isso. Então como é que você anda hoje? Talvez você venha na igreja no domingo, você vai participar da ceia logo mais, mas na sua semana você vive uma amizade com o mundo, tranquilamente. Você fala as mesmas coisas, você curte as mesmas coisas, você compartilha as mesmas coisas, você diz que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Não dá para ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. Nós temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. O mundo, meus irmãos, vai envolvendo as pessoas pouco a pouco. Pais estão tendo muita dificuldade de entender isso. Você enche a agenda do seu filho de coisas, de atividade. Ele faz esportes, ele faz natação, ele faz um monte de coisa. Mas para as atividades espirituais você não traz seu filho. Ou melhor, ele não vê em você as atividades espirituais. Isso é um preço. Você está pegando o mundo e dando de braços para o seu filho cumprimentar. É isso que você está fazendo. Porque eu cansei já de ouvir filhos mais velhos depois dizer assim, não quero saber de Deus agora. Porque não quiseram saber quando eram pequenos, quando eram juniores, quando eram adolescentes. Então, a amizade com o mundo é uma coisa muito séria. Semana passada o pastor Wanderson falou sobre os quases, né? Pessoas que quase tiveram um encontro com Jesus. Então como é que você anda? Temos que tomar cuidado com as pequenas coisas. Ninguém se torna um viciado em álcool do dia para a noite. Ninguém se lança de cabeça nas aventuras loucas das drogas no primeiro trago ou na primeira picada. Ninguém começa uma vida licenciosa no primeiro flerte. A sedução no mundo é como uma fenda numa barragem. Começa pequena, mas pode conduzir a um grande desastre. Então esse é o primeiro. O segundo inimigo que Tiago diz para nós é a nossa velha natureza, o versículo 5. A carne é a nossa velha natureza. O espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus, ou a carne pode usar o corpo para servir o pecado. Na conversão nós recebemos uma nova natureza, mas nós não perdemos a nossa velha natureza. Ela precisa ser crucificada, e essas naturezas estão sempre em conflito. Tiago vai dizer para nós no versículo 1, há paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus, e nós, meus irmãos, nós devemos fugir dessas paixões. Você conhece a história de José? José ele teve uma história familiar complicada. E José depois ele vai para um palácio de Potifar. E lá a esposa de Potifar começa a olhar para José. José era um cara bonito. E a esposa de Potifar começa a desejar José. E como é que José resiste a essas coisas? Fugindo. Né? José não chegou e disse assim, não, eu vou ficar dentro do quarto com ela e eu vou resistir. Não resiste.
Então, José vazou, nesses termos que a gente usa hoje. Ele fugiu, né? Vazou. E é isso que nós temos que fazer, sabe? Às vezes a gente diz assim, né? Não, eu sou forte, eu consigo lidar com os pecados. Vai lá, é isso que o diabo quer mesmo. Você acha que você consegue. Nós temos que resistir, e resistir é fugir. O Espírito Santo de Deus habita em nós e anseia por nós com zelo. E Ele não nos divide com ninguém. Nós estamos casados com Cristo. Então, Hernandes Dias Lopes, ele faz uma pergunta para nós. Uma pergunta que eu deixo para todos nós. Você levaria Cristo para uma sala de jogos, para uma boate, para um show do mundo, para uma intimidade sexual fora do casamento? Se você se diz cristão, mas você faz essas coisas, como? É sinal que a sua velha natureza está sendo mais alimentada do que a sua nova natureza. Eu não lembro quem escreveu, mas um teólogo disse uma vez que o velho homem é mais perigoso que um demônio. Nós, fora do Espírito Santo controlando a nossa vida, dá problema. Dá problema. Paulo vai orientar os Efésios a romper tanto com o modo de vida passado. Paulo fala muito sobre isso em Efésios. Olha só o versículo, capítulo 4, do 21 ao 24, diz para nós: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, olha o que diz aí: livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, é para você controlar a sua velha natureza. Dá uma escondida, dá uma minimizada. Deixa de canto, guarda no armário, depois tu pega. Não. Paulo vai dizer para nós: livrem-se, deixem para lá. Tchau, deem tchau para isso. Revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa e justa. Livrem-se. Terceiro inimigo que Tiago diz para nós. Então, o primeiro é o mundo, o segundo é a nossa velha natureza, o terceiro é o diabo. O mundo está em conflito com o Pai, a carne luta com o Espírito e o diabo opondo-se ao Filho de Deus. O maior pecado de Satanás é o orgulho, que ele também usa como uma de suas principais armas na guerra contra os santos e o Salvador. Deus deseja que sejamos humildes, Satanás deseja que sejamos orgulhosos. Sereis como Deus, Satanás prometeu a Eva, que creu nessa promessa. O que Deus quer de nós? Que a gente seja dependente dele. Enquanto o diabo, ele quer que a gente seja dependente de nós. É isso. Se você olhar para a narrativa lá de Gênesis, Satanás ele distorce as palavras de Deus. Distorce. E promete uma coisa que ele não pode prometer. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. E Eva olhou e disse: uau, que legal. Caiu e só trouxe desgraça para a sua vida. Eu tinha um pastor que dizia assim para mim, né, que Satanás ele vai que nem embaixadinha, ele vai levantando a bola, vai levantando a bola, vai levantando a bola, vai levantando outra bola, e de repente ele dá um bico e joga longe. É assim que Satanás age. Ele vai levantando a sua moral, vai dizendo que você pode, que você é autossuficiente, que você... tudo. Daqui a pouco o tombo vem. O tombo vem e vem mesmo. Então, nós temos esse inimigo. Mas Tiago, ele não termina apenas dizendo quem são os nossos inimigos. O mundo, a natureza humana e o diabo. Mas ele agora vai nos mostrar 3 atitudes que precisamos ter para enfrentá-los. Então Tiago ele não termina dizendo para nós quem são os nossos inimigos. Somente. Ele vai dizer para nós como combater esses 3 inimigos. Em primeiro lugar, nós devemos nos submeter a Deus.
E essa palavra aqui em Tiago é um termo militar que significa fique no seu próprio posto, ponha-se no seu lugar. Achei muito interessante isso, né? Submeter-se aqui, irmãos, é a gente saber o nosso lugar e ficar nesse lugar, sabe? Ficar no nosso quadradinho. Então, quando o soldado quer se colocar no lugar do general, ele vai ter grandes problemas. Renda-se incondicionalmente a Deus. Ponha todas as áreas de sua vida sobre a autoridade de Deus. Por isso, um crente rebelde não pode viver bem consigo e com os outros. As pessoas que mais têm problema de relacionamento são pessoas que elas não vivem bem consigo e com os outros. E é um resultado de não viver bem com Deus. E aí ela não se submete a ninguém, ela não quer ser pastoreada por ninguém, ela acha que sempre ela tem a razão, ela acha que ela está sempre certa, e é um problema. Isso é um problema. Então Tiago está dizendo para nós que nós devemos estar no nosso lugarzinho, né? Os pezinhos no chão. É isso que o Tiago está nos ensinando. Ele continua falando, não deis lugar ao diabo. Paulo, em Efésios 4:27, fala sobre isso também. Satanás precisa de um ponto de apoio em nossa vida para nos fazer lutar contra Deus. E por vezes nós damos esse apoio. Então, a fim de resistir ao diabo, nós devemos nos sujeitar a Deus. Então, esse é o primeiro combate. A gente se submeter a Deus. A Ele realmente ser Senhor da nossa vida em todas as coisas, todas as áreas. Mente, coração, corpo, tudo. Segundo, nós devemos nos manter perto de Deus. Versículo 8. Quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. A.W. Tozer, ele escreveu um livro, um ensaio profundo sobre esse assunto, é um livro antigo, chamado Proximidade e Semelhança. E olha o que ele escreve, achei interessante o que ele diz. Quanto mais semelhantes nós somos a Deus, mais próximos nós estamos com Ele. Posso estar sentado na sala com meu gato siamês no colo, enquanto a minha esposa está a uns 7 metros de distância na cozinha, e ainda assim estou mais perto dela do que do gato, pois o gato é diferente de mim. Nós temos muito pouco em comum. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. E a minha relação vai ficando mais íntima com o Senhor. E nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar. Tem pessoas que não buscam a Deus a semana inteira. E elas acham que 1 hora aqui vai preencher. Não preenche. E aí se torna um ciclo vicioso. Você vem por algum motivo e você vai de braços com o mundo. Na sua amizade natural. Você nem sente diferença. Então nós devemos nos sujeitar a Deus, nos manter perto de Deus. E por fim, Tiago ele conclui dizendo que nós devemos nos humilhar diante de Deus, versículos 9 e 10. E nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e condescendente. Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. A porta de exaltação é a humilhação diante de Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da sua palavra. Quando nós estamos em paz com Deus, nós temos paz uns com os outros, e então uma fonte de paz começa a jorrar dentro de nós. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, e quando nós nos mantemos perto dele. E eu pergunto para você, você tem entregado a sua vida, seus problemas, as suas áreas de luta ao Senhor? Você tem se sujeitado à palavra de Deus? Tem pessoas que elas dizem assim, eu sou assim e acabou, vou morrer assim, está tudo certo. Mas será que isso é se sujeitar ao Senhor? Eu tenho uma personalidade forte. Ok, todos nós temos. Mas nós temos que ser transformados por meio da palavra de Deus. Se você pega Gálatas capítulo 5, que vai falar sobre os frutos, fala lá sobre a nossa natureza, o que nós produzimos, o que nós temos dentro de nós. Mas o 22 vai dizer assim, o Espírito produz amor, paz, alegria,
Você sabe a lista. Então nós devemos pedir para o Senhor enchermos do seu fruto. Então essa é a tendência. Então nós concluímos aqui sobre maturidade, é que maturidade consiste aqui em desfazer a nossa amizade com o mundo, crucificar a nossa vontade humana e resistir ao diabo. Jesus enfrentou as tentações respondendo na palavra. Você olhar as tentações de Jesus, né? Ele responde na palavra. Nós precisamos nos aproximar de Deus para sermos mais parecidos com Jesus. E assim ter uma mudança de vida e sermos participantes do seu reino. Crianças, meus irmãos, não enfrentam guerra. Homens e mulheres, sim. Então como é que você enfrenta essas guerras aqui? Como é que você tem enfrentado o mundo? Como é que você tem enfrentado você mesmo e o diabo? Como? Na força do seu braço? Uma má notícia para você. Então a maturidade consiste nisso.